casa é sua. Obrigado, Paulo. Obrigado, pastor Paulo. Muito obrigado. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus. Amém. E dizer da minha alegria, do meu privilégio de estar aqui hoje à noite. Quero agradecer ao pastor Paulo pelo privilégio que me dá de fazer o lançamento do meu livro aqui, porque o livro já saiu há cerca de um mês e é aqui o primeiro lugar onde está havendo o lançamento. Há um lançamento oficial planejado no Mackenzie, mas é lá para frente ainda. Então, o pastor Paulo aqui saiu na dianteira e eu fico muito honrado pelo privilégio de estar aqui. Eu queria orar com vocês nesse instante e aí em seguida nós vamos entrar no assunto que nos traz. Ó Deus, muito obrigado por esse momento juntos. Te damos graças, ó Deus, porque nós podemos nos reunir no nome de Jesus, estudar a Tua Palavra, entender o que é que está acontecendo ao nosso redor, sermos, ó Deus, educados por Ti, pelo Espírito Santo e na Tua Palavra. Ó Deus, nós pedimos que esse momento seja um momento de bênção, de edificação. Ajuda a Tua igreja, o Teu povo, que precisa de discernimento e de luz nesses momentos tão difíceis. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um trecho para vocês do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, uma passagem muito conhecida em que o Senhor Jesus se aproxima dos discípulos e faz a seguinte pergunta. Mateus 16, 13 em diante. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E os seus discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém contassem que ele era o Cristo. E desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Aqui nesse texto nós temos dois pontos importantes que eu queria destacar. O primeiro deles é que Jesus fez uma promessa de que a igreja dele seria edificada sobre aquela declaração de Pedro. Quando ele perguntou quem eu sou, e Pedro disse: tu és o Cristo Deus, o Filho do Deus vivo. Então naquele momento, Pedro, na qualidade de discípulo confessante, é colocado como exemplo, tipo, referencial da igreja, a igreja que confessa isso. Aquela verdade, então, é a pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. Não é a pessoa de Pedro, porque logo em seguida a pessoa de Pedro desfaz tudo o que fez, não é? Então imagine se Cristo fosse construir a igreja dele em cima da pessoa de Pedro. Já teria sido destruída 10 minutos depois, não é? Com a negação ou com a vacilação de Pedro. Então a primeira coisa é essa, que a igreja está edificada sobre um ponto doutrinário, sobre uma verdade, sobre uma declaração. E que declaração é essa? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo, doutrina é importante, a verdade é importante. Declarar a verdade, conhecer a vontade de Deus, expor essa verdade, se firmar nela, é isso que está na base da igreja de Cristo. A igreja de Cristo está edificada sobre uma declaração, uma pedra fundamental, que tem a ver com a pessoa do próprio Jesus Cristo. Segunda coisa que eu queria dizer é que essa igreja, ela é uma igreja imperfeita, porque logo em seguida Pedro, sem entender as coisas direito e debaixo da influência de Satanás, ele não estava possuído, não é? Estava aqui, ele foi tentado pelo diabo, o diabo sugeriu na cabeça de Pedro.
E o diabo pode fazer isso. O diabo botou essa ideia na cabeça de Pedro e Pedro caiu. E Pedro quis desviar Jesus da cruz. E Jesus teve que repreendê-lo, mas repreendeu o poder e a força que estava por detrás de Pedro, que era Satanás, dizendo: Satanás, você não entende das coisas de Deus, arreda daqui, sai, você não entende das coisas de Deus. Então aqui nós temos essas duas verdades: uma igreja que está edificada sobre o fundamento da verdade da pessoa de Jesus, mas uma igreja que é atacada pelo diabo, uma igreja que é infiltrada por ideias erradas, doutrinas erradas, e uma igreja que vacila de vez em quando. E isso que aconteceu aqui é um paradigma do que aconteceu na igreja através da história. A longa história da igreja, são 2000 anos de história, nos mostra que sempre foi assim. Uma luta constante para que a igreja fique firme na verdade de Deus. Para que a igreja não se desvie, para que ela não ceda às tentações de Satanás. E o livro que vocês têm em mãos, ele retrata a minha tentativa, que é apenas uma, eu sou apenas um dos muitos que Deus tem levantado no Brasil, preocupados com esse aspecto de fragilidade da igreja. Vocês têm o privilégio de ter um dos apologetas mais conhecidos no Brasil, o pastor Paulo Romero, que tem escrito e tem lutado e tem brigado e tem enfrentado inimigos poderosos por conta disso que ele acredita também, que a igreja tem que estar edificada sobre a verdade, e que às vezes é preciso dizer: sai, Satanás. E Pedro não estava nem possuído, né? Não estava doente. Às vezes o pessoal pensa que possessão demoníaca é só isso, ficar doente, ficar desempregado. No caso de Pedro, que não estava possuído, foi uma doutrina errada, foi uma concepção errada, e o diabo estava por detrás. Então a nossa luta contra o diabo não é só para tirar o diabo do couro das pessoas que estão doentes, que estão desempregadas, que estão caindo no chão, estrebuchando não. Há uma luta ainda mais dura, que é essa luta pela verdade, que é a base da igreja. Esse livro, Ateísmo Cristão, ele enfoca 6 ou 7 áreas da vida da igreja evangélica brasileira hoje, que eu considero que estão correndo perigo ou que representam uma ameaça para a verdadeira igreja de Cristo. O capítulo 1, aliás, a primeira parte do livro, trata da questão do neopentecostalismo. A segunda parte fala do liberalismo teológico. A terceira fala dos libertinos. A quarta fala dos neopuritanos e fundamentalistas. A quinta fala do teísmo aberto ou teologia relacional. A sexta fala dos desigrejados. E a última fala da questão do culto. Então, são tendências, são áreas, são movimentos dentro da igreja cristã hoje que precisam da nossa atenção e do nosso cuidado. Deixe-me começar, então, eu vou fazer uma breve descrição muito rápida de cada uma destas partes. Primeira, eu comecei aqui de propósito com o neopentecostalismo. Existe uma diferença entre o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo. O neopentecostalismo é um movimento recente, da década de 90 para cá, mais ou menos, que originou-se dentro do pentecostalismo, mas que se distanciou dele. Deixou para trás algumas das ênfases principais e dos fundamentos do pentecostalismo e se misturou com as religiões afro-brasileiras, se tornou num sincretismo. A isso associou uma visão de mercado e abraçou a famigerada teologia da prosperidade. Então, essa combinação explosiva, ela deu certo a princípio. Ou seja, os que iniciaram o movimento neopentecostal, eles tinham um pano de fundo, eles vinham da igreja pentecostal, portanto, eles têm um linguajar evangélico, eles usam o vocabulário evangélico, eles sabem como os evangélicos se comportam. Trouxeram visão de mercado, marketing, igreja como negócio e negócio lucrativo. Associaram a isso a chamada teologia da prosperidade, que tem origem nos Estados Unidos, junto com a confissão positiva. Vocês vão ouvir bastante sobre isso. Pelo que eu vi, o pastor Paulo vai abordar essa questão em breve. E juntou a isso práticas
das religiões afro-brasileiras e algumas coisas do catolicismo, porque o brasileiro ele tem alma católica. Nós somos catequizados pelos católicos, a cultura do nosso país está impregnada de catolicismo. O brasileiro gosta de objeto ungido, brasileiro gosta de pompa, gosta de sal grosso, gosta de bispo vestido do alto a baixo com roupa bonita, gosta de liderança autoritária. Essa é a herança do catolicismo na alma do brasileiro. Então esse pessoal juntou esses ingredientes e deu origem a esse tipo de igreja. Não é à toa que onde eles abriam igreja, enchia rápido por causa das promessas da teologia da prosperidade e a forma de culto adaptada ao brasileiro com alma católica. Então, mas a coisa já começou a mudar de figura. Últimas pesquisas da FGV mostram uma queda acentuada na membresia dessas igrejas. Elas não estão crescendo mais, pastor Paulo, na velocidade que elas cresciam, a ponto de que em algumas circunstâncias as igrejas históricas, os sorveterianos, os batistas e todo esse pessoal, não é? Eu sou sorveteriano, nós estamos crescendo mais depressa, Paulo, do que essas igrejas. Elas estão perdendo membro, porque gastou, bateu no teto, não tem mais para onde ir. Eu devia dizer, chegou no fundo, né? Não tem mais para onde ir. E essa mesma pesquisa recente mostra que o número do que eles chamam de desigrejados é muito grande. O que é um desigrejado? É um evangélico de segunda ou terceira geração, cujos pais eram evangélicos, foi criado na igreja, mas ele não seguiu. É como no catolicismo, não tem o católico praticante? Agora já tem o católico não praticante, agora já tem o evangelho não praticante, o evangélico não praticante. Ou ele nasceu na igreja evangélica e não seguiu a fé dos seus pais, já é de segunda geração ou terceira, ou então ele saiu dessas igrejas neopentecostais, e o número de pessoas dessa categoria é muito grande. O crescimento foi assombroso, saiu até matéria aí na mídia a respeito da nova realidade da situação religiosa no Brasil. Então as igrejas neopentecostais, elas representam uma dificuldade muito grande para nós. Tem gente crente lá dentro? Eu acredito que sim, mas da seguinte maneira, apesar do que é dito lá. Uma vez, isso faz alguns anos, eu estava assistindo um programa de televisão de uma dessas igrejas, e estava lá o momento da bênção, né? Conta a bênção, minha irmã. Aí chega uma pessoa lá e o missionário disse, conta a bênção. Aí disse lá, sabe como é, missionário? Eu estava desempregado, fiz a corrente dos 318 homens de fé e Deus me deu um emprego. Oh, aleluia, glória, glória. Tudo bem. E a irmã, conta a benção. Aí chegou uma velhinha e disse assim, pastor, Jesus perdoou meus pecados. Estou perdoada, Jesus perdoou meus pecados. Aí o pastor, que coisa boa, mas agora conta a benção, minha irmã, conta a benção agora. Tem gente, eu vi isso. Entendem? Então, tem gente salva lá? Eu acredito que tem, mas é apesar do que é ensinado, porque Deus é tão misericordioso, não é, que se ele usou uma queixada do jumento, quanto mais o jumento inteiro, né? Quanto mais o jumento inteiro. Então, Deus, onde tem um pouquinho de verdade, ele usa na conversão de pecadores, que Deus é bom e misericordioso. Então, a primeira parte do livro, ele lida com essas loucuras que esses neopentecostais estão fazendo. A gente não tem preocupação com a loucura do evangelho. A loucura do evangelho é boa, que é a cruz. Para o mundo, a cruz é loucura. Então, eu não tenho vergonha da cruz, eu não tenho vergonha de ser chamado de louco por causa da cruz. Mas, gente, a gente passa muita vergonha por causa das loucuras que os evangélicos estão fazendo. Você vê na televisão, você vê no YouTube, você vê na mídia, nas mídias, redes sociais. A última agora que eu vi, pastor, foi o cimento consagrado, o cimento ungido, que se você comprar aquele cimento e começar a fazer sua casa, você vai construir, você vai ter sua casa própria, eu não sei em quanto tempo eles prometeram, mas é muita coisa, não? É terrível. Bom, a segunda parte do livro, ele fala a respeito dos liberais. O que é o liberalismo teológico? Eu sei que quando a gente fala em liberal, o pessoal pensa logo, liberal é aquela pessoa que diz que é crente, mas bebe e fuma.
Também. Mas não é desse liberalismo aqui que eu estou falando. O liberalismo aqui é o liberalismo teológico. É um movimento que começou há 350 anos na Alemanha, quando apareceu a ideia no mundo acadêmico, no mundo das universidades, de que aquilo que não pudesse ser provado pela razão não existia. A razão se tornou a medida da verdade. O que é que estabelece a verdade? A razão. Então, se pelo método racional e científico você não puder provar alguma coisa, aquela coisa não existe. Então, naturalmente, como é que você vai colocar Deus num tubo de ensaio? Ou num laboratório para provar a existência de Deus, para provar que os milagres acontecem, a ressurreição de Cristo, a encarnação? Como é que nós vamos provar isso cientificamente? Então, de fato, qual é a dificuldade com isso? O problema é que a ciência, embora ela explique muita coisa, ela não explica tudo. A ciência não tem condição de demonstrar e conhecer toda a realidade. A realidade é maior do que aquilo que pode ser percebido pelo método científico, pelos nossos sentidos, pela análise racional. Não é? Mas eles reduziram a realidade à questão da ciência. E, portanto, Deus começou a ser empurrado para fora das universidades, dos cursos de teologia. E eles então inventaram uma teologia para substituir aquela teologia cristã histórica que vinha desde o tempo dos apóstolos, dos pais da igreja, na reforma protestante. Então, eles resolveram criar uma nova teologia. Nessa nova teologia, eles dizem, Deus existe, mas Deus criou o mundo como se fosse um relógio. Sabe relógio de corda? Hoje em dia ninguém tem mais, né? Mas antigamente tinha aqueles relógios de você pegava o relógio, dava corda e deixava ele lá funcionando. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Funcionava lá. Você não precisava fazer mais nada. Você não precisava estar lá empurrando o poteirinho, né? Para ele ficar passando as horas. Não. Você dava a corda e ele funcionava sozinho. Eles disseram, Deus fez a mesma coisa com o mundo. Deus criou o mundo como se fosse um relógio, deu corda e deixou o mundo funcionando. Ou seja, nós não precisamos de Deus para explicar o mundo. O mundo funciona como uma máquina. Tem regras, tem princípios, tem leis naturais que governam o funcionamento do universo. Nós não precisamos de Deus. Então, essa nova teologia, chamada de teologia naturalista, ela diz que nós não precisamos de Deus para explicar o mundo. Deus existe, mas ele não se envolve conosco. E então, se Deus não se envolve conosco, agora nós temos um problema. E os milagres da Bíblia, aconteceram ou não? Eles disseram, não, esses milagres não aconteceram. Sabe o que era? É o seguinte. Na época de Jesus, ninguém ainda entendia como funcionava, ninguém sabia o que era um trovão. Né? Hoje em dia a gente sabe, a ciência mostrou, né? É um encontro de nuvens carregadas, uma negativa, outra positiva, o trovão, o raio, o relâmpago, tal. Hoje em dia a ciência já explicou, mas naquela época ninguém sabia disso. Então, quando tinha um relâmpago, eles diziam o quê? Deus está com raiva. Eles não entendiam. Uma pessoa doente caía no chão, epilética, não é? Babando pelo canto da boca, revirando os olhos assim. Eles não entendiam essa doença, que era epilepsia, e dizia, é um demônio. Então, aquilo que eles não entendiam, eles começaram a dar explicações assim fantasiosas, que agora eles chamam de mito, né? Mito, lenda. Então eles dizem, olha, os milagres nunca existiram. Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não fez milagre nenhum. Jesus não morreu pelos nossos pecados, não ressuscitou ao terceiro dia e também não virá uma segunda vez. Tudo aquilo foi invenção da igreja, os discípulos com muita fé, ignorantes, e aí começam a questionar a autoridade da Escritura Sagrada. Então, essa abordagem da Bíblia que tira a autoridade da Bíblia, o sobrenatural da Bíblia, nós chamamos de liberalismo teológico. Então eles são chamados de liberais nesse sentido. O liberalismo teológico começou na Alemanha, foi para a Inglaterra, pegou partes da Holanda, foi para os Estados Unidos, dominou algumas denominações. Lá a minha igreja, a igreja presbiteriana a que eu pertenço, ela rachou por conta do liberalismo teológico. Na década de 1920, houve um racha muito grande nas igrejas americanas, e batistas e outras, porque tinha os liberais e os fundamentalistas. Os fundamentalistas eram os que estavam combatendo os liberais. E rachou, foi uma coisa muito feia, não é? E os efeitos duram até o dia de hoje. No Brasil, o liberalismo teológico chegou porque o governo os liberais aqui no Brasil estavam quietinhos, né?
Estavam quietinhos porque ninguém estava querendo ouvir o que os liberais tinham a dizer. Por quê? Porque quem dominava o cenário evangélico brasileiro há algumas décadas atrás era a Assembleia de Deus. Eram os pentecostais. E na verdade ainda são o maior ramo do cristianismo, hoje são os pentecostais. E o pentecostal clássico, ele crê na Bíblia. É a palavra de Deus, não é? Tem aquela velha história, tá, que o pentecostal diz assim, perguntaram ao pentecostal: você acredita que um peixe engoliu Jonas? E ele disse: se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu acreditava, quanto mais o contrário, né? Vocês conhecem essa história, né? Pois é. Então, porque a maioria brasileira pentecostal, que ama a Bíblia, crê na Bíblia, então os liberais se viram não tinha espaço. Mas o que aconteceu? Os pentecostais, durante muito tempo, não colocaram seus obreiros para estudar. Não se preocuparam com o estudo e a preparação dos seus obreiros. E aí, de repente, começou a ter necessidade. Eles não estavam preparados para isso. E é o que aconteceu? Uma oportunidade. O governo começou a credenciar cursos de teologia nas universidades, nas faculdades, curso de teologia reconhecido. E foram procurar professores. E quem é que eles acharam? Os liberais. Eles estavam lá. Por quê? Porque eles estudaram na Alemanha, tem PhD, DDD, TNT, ODD, tudo quanto é de título que você imaginar. Os liberais têm. Eles estudaram em todas essas universidades. E aí então, posando de grandes eruditos e conhecedores de tudo, ocuparam as cátedras de teologia. E aí os irmãozinhos pentecostais foram estudar lá. E o que aconteceram? Eles perdem perde a fé, perde mesmo. Porque o liberal começa a argumentar e vem com aquele discurso de ciência. Não, mas a ciência, a ciência já provou, a ciência... E aí ele fica sem argumento, porque ele poderia dizer assim: não, porque o que não pode ser comprovado pela ciência, não podemos dizer que é verdade. E a resposta é: mas essa sua declaração pode ser provada pela ciência? Você não pode provar o método científico pela ciência, por exemplo, não é? Então eles têm que partir de pressupostos, eles têm que dar também um salto de fé em alguma altura, para poder começar, que ninguém começa do zero. Então, falta de preparação. O resultado é que o irmão entra no primeiro ano do curso de teologia, cheio de fé, aleluia, louvando a Deus e tudo. Quando chega no fim do segundo ano, ele já está confuso. Ele não tem mais certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, ele está estudando, ele às vezes já é pastor, ele fica pensando: bom, eu não acredito mais, eu estou em dúvida, mas eu não sei fazer outra coisa na vida. Então eu vou continuar e não vou dizer a ninguém. E ele continua fazendo o que vinha fazendo antes na igreja, orando e pregando e tudo, mas lá dentro ele está cheio de dúvida, e uma hora ele vai botar isso para fora. Os mais honestos abandonam o pastorado. Não são poucos. O liberalismo teológico acabou com as igrejas nos Estados Unidos e na Europa. Na minha denominação nos Estados Unidos, por exemplo, acaba de ter a igreja presbiteriana. Nós não temos mais aqui a minha denominação no Brasil. Nós já rompemos com essa igreja na década de 50, a igreja presbiteriana americana dos Estados Unidos. Há cerca de 2 ou 3 meses eles tiveram uma reunião e agora eles vão ordenar e consagrar pastores homossexuais, praticantes, né? E aí tem um grupo lá dentro que não concordou com isso. E essa igreja era a maior igreja dos Estados Unidos. Essa igreja tinha 10 milhões de membros. Desde a década de 60, quando entrou o liberalismo teológico, começou a perder membro. Começou a perder. Porque o pastor liberal, ele vai pregar o quê? Vai pegar Freud, vai pregar autoajuda, vai contar história bonita vai contar umas historinhas para entreter o pessoal, mas o evangelho que liberta, transforma, muda, que traz o pecador para se reconciliar com Deus, ele não crê nisso, por isso ele não vai pregar isso. E o resultado é que as pessoas que vão para a igreja em busca de Deus, eles não encontram nada e começa a sair. Essa igreja hoje, que tinha todos esses milhões, pastor, ela não tem 2,5 milhões mais. É a igreja do esvaziamento bíblico. Não tem a igreja do avivamento bíblico? Essa é do esvaziamento bíblico. Vem murchando. Misericórdia. Por quê? Liberalismo teológico. Liberalismo teológico. Então, esse é um outro perigo. Aqui, na segunda parte do livro, eu trato dessa questão. Para que
nós estejamos atentos a isso. Eu vou correr porque eu demorei, apesar de que esses são os 2 pontos que eu queria realmente me dedicar mais, tá certo? Na terceira parte eu falo sobre os libertinos. O que é que eu defino como libertino? Libertinos são aqueles que usam o evangelho da graça de Deus como uma desculpa para viver no pecado. E isso é tão antigo quanto o Novo Testamento. A carta de Judas foi escrita exatamente para combater libertinos. Já no capítulo 3, Judas, no verso 3, Judas diz assim, só tem um capítulo, né? Judas 1:3, ele diz assim: eu resolvi escrever para vocês, para que vocês batalhem pela fé dada aos santos, porque algumas pessoas se introduziram entre vocês dissimuladamente, porque ninguém vem com rótulo na testa, libertino, né? Ele entra dissimuladamente, sorrateiramente, os quais negam a graça de Deus, negam a graça do Senhor Jesus, transformam em libertinagem, ele usa essa palavra, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e negam o soberano Senhor que os resgatou. Então, já na época do Novo Testamento, tinha pessoas que diziam o seguinte: a salvação não é pela fé? Se é pela fé, não importa o que eu faça. Se eu creio, se é pela fé, não é pelas obras. Se não é pelas obras, não importa que tipo de obra eu faça. Se eu tiver fé, eu serei salvo de qualquer maneira. Deus não perdoa pecadores? Perdoa. Jesus não contou uma vez uma história de que tinha um fariseu chamado Simão e uma mulher pecadora? E Jesus perdoou a mulher pecadora. Não foi Jesus que contou, o Evangelho conta, né? Jesus perdoou a mulher pecadora. E Simão ficou lá dizendo: por que ele perdoou aquela mulher com tantos pecados? E Jesus disse que um homem tinha 2 devedores, um devia 50, outro devia 500. Aquele homem perdoou os 2, quem é que vai amar mais? É aquele que devia 500, né? Então Jesus disse: olha, essa mulher, ela de fato me ama porque ela era uma pecadora e eu a perdoei. Mas você, Simão, você acha que é um homem justo, por isso você não vê valor em mim. Aí o pessoal pega essa história e diz assim: então é o seguinte, quanto mais a gente peca, maior é a experiência da graça de Deus. Não, mas vocês pensam que eu estou brincando? Quer um exemplo de quem dizia isso? Um exemplo de quem dizia isso? Um monge da igreja ortodoxa russa chamado Rasputin. Já ouviram falar desse cidadão? Ele era um monge famoso na igreja ortodoxa russa. A tese dele é o seguinte: o crente, ele tem que aprender a pecar com requintes de crueldade para que a experiência do perdão seja maior. Porque quanto mais profundo é o pecado, maior a experiência do perdão. Não é não? Porque eu estou vendo gente fazendo assim, ó. Pastor, tem gente fazendo assim. Está explicando aqui, não é daqui não, né? Não é daqui da Igreja da Trindade. É um penetra dissimulado, né? Pois, o libertino ele funciona dessa maneira. Ele diz assim: Deus é bom, Deus vai me perdoar, Deus não vai levar em conta, e ele está usando a graça de Deus, o amor de Deus, para viver uma vida em pecado. E um dos pontos que eu uso aqui em particular é a questão do namoro e do sexo antes do casamento. Porque você vai encontrar nas igrejas evangélicas uma porcentagem muito grande de jovens que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, que são namorados e que já têm relações, vivem como marido e mulher. Vão para motel, banco traseiro de carro, casa de alguém, e o pessoal vê isso com a coisa mais natural do mundo. Para não dizer que isso é apenas uma sensação minha, saiu uma pesquisa, ela é um pouco antiga, Paulo, é de 2008, eu acho, 2009, da revista Eclésia, que entrevistou jovens entre 16 e 20 anos, criados nas igrejas evangélicas, igreja de todo tipo, histórica, pentecostal, neopentecostal, e constatou que 40% deles perdeu a virgindade entre os 16 e 18 anos. As meninas perdem mais tarde, o menino perde mais cedo, a menina perde mais tarde. Vários desses tinham parceiros, ficavam, trocavam o ficar, né? O negócio do ficar chegou mesmo para ficar nas igrejas, né? E o pessoal fica mesmo, né? Fica mesmo. E aí, qual é o argumento disso? Não, porque na Bíblia casamento não é bíblico. Mas como não é bíblico o casamento? Claro que é bíblico. É só você querer ver que casamento é bíblico. Está lá na Escritura, no Antigo Testamento e no Novo.
Jesus honrou um casamento em Caná da Galileia, onde ele fez o primeiro milagre. Claro que casamento é bíblico. E claro que o sexo é uma bênção reservada para o casamento. Antes disso, a Bíblia chama de fornicação. Esse é o nome que a Bíblia dá. Porneia é a palavra grega para isso, impureza. Então os libertinos vão nessa direção. Né? Eles vão dizer aos crentes que eles podem viver como o mundo vive e que no fim todo mundo vai ser salvo. Bom, Deus tenha misericórdia mesmo. Vamos rapidinho, a quarta parte eu falo dos fundamentalistas e neopuritanos. Como é um grupo pequenininho, eu coloquei aqui só para o pessoal não dizer que eu estou batendo só num lado. Aí eu bati desse aqui também. Tá, mas é um grupinho pequenininho, um pessoal muito radical do outro lado, vocês leiam aí. Na quinta parte eu falo do teísmo aberto, ou teologia relacional, que está ligada à pessoa de um importante pastor pentecostal, que infelizmente defendeu essa ideia aqui. A ideia, em termos muito rápidos, é a seguinte: esse pastor, ele acredita ele é arminiano, não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso. A ideia do arminianismo é que o homem tem livre-arbítrio, mas Deus conhece o futuro, né? O arminiano pensa diferente, por exemplo, do calvinista. Então, eu sou calvinista, tá? Tem que dizer aqui quietinho, eu sou calvinista. A abundância de perdão. O pastor está dizendo que me perdoa aqui, então, aleluia. Ele é um libertino, né? Para perdoar um calvinista, né? Então, libertino, assim, a graça é abundante. Então, esse pastor, ele disse assim: olha, eu não acredito na predestinação, soberania de Deus, porque se tem predestinação, o homem não é livre. Aí ele disse assim: mas peraí, se Deus sabe o que é que eu vou fazer, eu vou na sorveteria e tem sorvete de creme e tem sorvete de chocolate. Eu vou escolher um dos dois. Se Deus sabe já, 10 minutos antes de eu fazer a escolha, Deus já sabe qual é a escolha que eu vou fazer, então essa escolha não é livre. Deus sabe. Se Deus já sabe o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos, a escolha não é livre. Na hora que eu fizer a escolha, eu posso fazer uma escolha diferente daquela que Deus já viu. Ele não predestinou, mas Ele conhece. Então, se Ele conhece, eu vou poder fazer diferente. Aí ele disse: então eu tenho que negar, não é só a soberania de Deus, eu tenho que negar a onisciência de Deus, porque se Deus sabe o que eu vou fazer, então eu não sou livre. Então, para que eu seja verdadeiramente livre, Deus não pode conhecer o futuro. E aí então ele começou a ensinar isso aí, né? Que Deus não conhece o futuro. Para que o homem seja livre, Deus não pode conhecer o futuro, porque se Deus sabe a minha decisão, mesmo que Ele não tenha determinado, mas se Ele sabe, eu não vou poder tomar uma decisão diferente, porque Ele já, na hora que Ele sabe, é como uma foto, fixou, prendeu, não é? Para que o futuro seja aberto como um filme, então não pode haver nem pré-conhecimento de Deus. E aí ele começou a dizer, começou a ensinar. Quando ele começou a ensinar isso aí, então vários, inclusive arminianos, porque o arminiano clássico, ele mantém que Deus conhece o futuro, a onisciência de Deus e a liberdade do homem. Mantém as duas coisas juntas. Tanto é que ele começou a apanhar dos arminianos e dos calvinistas, né? Foi uma das poucas vezes que os calvinistas e os arminianos se juntaram para bater no inimigo comum. Não é? Porque nós dois sentimos, né? Os dois grupos sentiram que ali estava sendo uma ofensa a um atributo de Deus, que é a onisciência de Deus. O Deus da Bíblia é onisciente, Ele conhece o futuro, sim senhor, conhece todas as coisas, nós não podemos negar isso. Só que isso que apareceu como sendo, até a propaganda, eles fizeram encontros, fizeram um site na internet, um novo Deus para uma nova realidade, como se isso fosse uma coisa nova. Mas quem conhece a história da igreja sabe que isso é uma heresia do século XVII chamada socinianismo. Os socinianos já negavam a presciência de Deus e a onisciência de Deus, exatamente achando que incompatibilizava com o livre-arbítrio. Bom, então eu trato disso aqui, procuro dar respostas a esse movimento aqui, embora ele seja um movimento que já está muito gasto no Brasil. A sexta parte fala sobre os desigrejados. O que é o desigrejado? É alguém que quer Jesus, mas não quer a igreja de Jesus.
Desigrejado diz assim: eu amo Jesus, sou crente em Jesus Cristo, mas eu não gosto da igreja. A igreja é uma organização, pede dinheiro, tem autoridades, tem hierarquia, tem regras, tem normas, se mete na minha vida. Se eu fizer errado, os caras vêm em cima de mim. Então, eu quero Jesus, mas não quero a igreja. E o número de desigrejados vem crescendo muito no Brasil. Esses desigrejados, eles procuram se reunir em qualquer lugar. Se reúnem às vezes até, vão tomar um cafezinho em algum lugar e lá começa a discutir a espiritualidade do filme Avatar, por exemplo. Né? Bom, vamos discutir essas coisas, tal. Não quero saber de pastor, pregação de Bíblia, estudo bíblico, organização. Mas o que é que vai acontecer com esse pessoal? Vamos dizer, começa a juntar um grupo desse. Jovens assim, desigrejados. Casa um, casa outro. Aí diz assim: olha, não vou poder ir para nosso encontro lá no café porque eu estou com um menino. Né? Diz: não, mas então faz o seguinte, vamos contratar alguém para tomar conta do menino. Bom, mas para contratar não temos que pagar. Para pagar tem que assinar a carteira. Para assinar a carteira tem que ter CNPJ. Bom, mas ter CNPJ tem que ter uma sede. Então, entendi. Não vai demorar 5 anos e os desigrejados vão fazer o que sempre aconteceu antes. Eles vão fundar uma igreja, intitulada Igreja dos Desigrejados. Mas vai ter. Porque é natural que o ser humano se organize. Isso faz parte da nossa natureza, é reflexo da imagem e semelhança de Deus em nós. Deus é um Deus de ordem. Na hora que os grupos começam a se juntar com frequência, você vai se organizar. Aconteceu com o movimento do Watchman Nee. A igreja, né, não queria, que era contra as denominações, e criou uma denominação chamada a igreja. É outra denominação. Então eu falo da questão dos desigrejados e, por fim, na última parte eu falo sobre a questão do culto. E aí eu deixo para reflexão de duas coisas. A questão eu faço até aqui uma carta ao reverendo Van Diesel. É a questão da unção com óleo, para dar uma olhada como é que é. Eu chamei o cara de Van Diesel, é uma carta fictícia, né? Ele tem um co-pastor chamado Galo. E Oliveira é o nome do outro. O azeite Galo e o azeite Oliveira. Então, tá certo? E tem um capítulo aqui intitulado Davi dançou, eu também quero dançar. Então para analisar essa questão aí do culto. Mas a minha preocupação não é com essas coisas, mas o caráter antropocêntrico do culto. O homem, em toda essa confusão, o culto, em vez de ser dirigido para Deus, acaba sendo simplesmente um culto voltado para agradar o homem, entreter o homem, prender as pessoas na igreja. E aí eles fazem até ringue de luta livre, com uma determinada denominação aqui em São Paulo, né? Tem ringue de luta livre lá, os caras vão lá para aquelas brigas todas lá, para atrair a mocidade, né? Para atrair a mocidade. A pergunta é: a mocidade que vai para a igreja porque tem luta livre, se não tivesse luta livre, estaria lá por causa de Jesus? Acho que não, né? Acho que não. Então tem muito perigo aí em transformar a igreja em circo, show e atração. Então é isso, gente. O livro tem como objetivo tratar dessas questões. E é claro, se dá para ver, não é um livro muito grosso, né? Cada assunto desse aí, né, pastor, merecia um livro muito grosso. Mas são reflexões, pelo menos, para levantar a atenção da igreja, alertar e esperar de alguma maneira contribuir para que a nossa igreja, a Igreja de Cristo, continue firmada na verdade. Por isso que eu comecei com aquela passagem, né? Jesus disse que edificaria a igreja dele sobre uma pedra. E que pedra é essa? Não é a figura vacilante de Pedro, mas a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus nos ajude a manter a sua igreja firme na rocha. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Reverendo, boa noite a todos. A minha pergunta é sobre o seu comentário que os pentecostais começaram com se despertar para o estudo bíblico, agora no começo da década de 2000, e buscaram seminários teológicos e encontraram os professores liberais. Um comentário que eu concordo, acho que realmente bate com a realidade que eu vejo, até de colegas que eu tenho na Assembleia de Deus, que hoje são liberais, né? Infelizmente são liberais. Mas a minha pergunta é o seguinte: também não houve uma falha, digamos assim, dos reformados em não perceberem esse grande filão, vamos dizer assim, essa grande turma para estudar e simplesmente
não buscaram, vamos educar os pentecostais, somos conservadores, eles também são, precisamos aí trabalhar com isso. E uma segunda pergunta, rapidinho também. Há 4, 5 anos, o reverendo Luiz Saião escreveu que a teologia da libertação parecia que estava morta, né? Aí a minha pergunta é, será que hoje precisamos ver se ela não está muito viva? Ela teve um movimento, digamos assim, de renovação, infelizmente, né? Na igreja evangélica, inclusive. Sim. Muito boa percepção sua nos dois casos. Deixa eu começar pelo último. A teologia da libertação, ela de fato passou por uma reformulação, e hoje o nome que se dá a ela é teologia pública. E ela vem sendo defendida muito na este de São Leopoldo, onde existem algumas pessoas lá muito inteligentes, muito capazes, que estão propondo uma teologia por causa da filmagem. Então, desculpem aí, é o problema da filmagem. Então, de São Leopoldo. Então, há um foco lá de gente que está tentando reapresentar a teologia da libertação, mas com o nome de teologia pública, tirando aquele lado meio marxista e meio aguerrido da teologia da libertação, que queria, em que alguns lugares defendia, inclusive, que os pobres poderiam se envolver em luta de classes, né, para poder vencer as injustiças. Então, de fato, a teologia da libertação não morreu, mas ela passou por uma mudança, está passando por mudanças, e a gente precisa ficar atento. Agora, com relação aos reformados, sim, os reformados, as igrejas históricas, elas tinham seus próprios problemas, e elas não conseguiam nem resolver os problemas domésticos, né? E não estavam preparados para, de alguma maneira, ajudar o irmão gigante, né? Que são os pentecostais. Na década de 50, vocês sabem qual era a maior igreja evangélica no Brasil? Igreja Presbiteriana do Brasil. Vocês passaram a perna na gente, passaram por cima de nós, feito um trator. Os pentecostais foram embora, não é? Foram embora, já são milhões, e nós agora que estamos chegando no 1 milhão, os presbiterianos, enquanto que os pentecostais são muito mais do que isso. E a gente então, por que a gente parou de crescer? Nós tínhamos muitos problemas dentro da nossa denominação, luta inclusive contra o liberalismo teológico, que não era um problema que vocês tinham naquela época, mas era um problema que as igrejas históricas estavam passando. E aí nós não tínhamos condição, agora é que a gente começou a respirar um pouco mais, e no que a gente puder servir aos irmãos, porque com certeza os reformados não podem fazer o que os pentecostais fazem. Isso aí não. Eu creio que Deus tem levantado a igreja pentecostal no Brasil para evangelizar esse país, e eu tenho uma simpatia, um amor muito grande pelos meus irmãos pentecostais. E eu creio que a igreja reformada, ela pode ajudar nessa questão de fundamentação, de ajuda teológica, aqui e acolá, onde de fato puder haver essa harmonia e compreensão e dizer a mesma coisa. Mas não tem nem como pensar em substituir o pentecostalismo clássico. Pastor? Um exemplo aqui, o pastor Paulo está me lembrando, lá no Mackenzie, que é mantido pela igreja presbiteriana, a maior parte, ou uma boa parte dos alunos que estão fazendo teologia são oriundos de igrejas pentecostais. O que isso é muito bom, é uma contribuição que nós podemos dar ao crescimento fenomenal dos pentecostais no Brasil. Recentemente eu estive numa palestra e eu vou ilustrar, vou dar um nome aqui, não que eu pense dessa forma, mas eu queria saber o que o senhor pensa a respeito. Então, para ilustração, em relação ao projeto 242 e outros movimentos que têm surgido no Brasil, que são projetos que não se constituem como denominação, né? A ideia deles não é formar uma nova denominação, mas são projetos alternativos, né? Que não deixam de falar sobre a Bíblia e assim por diante. Então eu queria saber o que o senhor pensa a respeito desses movimentos e se eles se encaixam nessa categoria dos desigrejados. Isso. Olha, eu acho que a igreja local, uma igreja com pessoas que foram salvas pela graça de Deus, que professam a mesma fé no Senhor Jesus, que tem uma liderança espiritual,
que praticam, usam os dons espirituais para a edificação da igreja, Efésios capítulo 4, que tem visão missionária de plantar outras igrejas e de levar o evangelho ao mundo. Essa é a vontade de Deus para nós. A igreja está no centro da vontade de Deus, no plano da salvação. Não se concebe, estudando o Novo Testamento, a ideia, não se concebe cristianismo sem a ideia de igrejas locais, reunião de crentes. As cartas todas do Novo Testamento foram escritas, com exceção daquelas que foram escritas para indivíduos, que são as duas de Timóteo e Tito. As demais, elas são escritas aos crentes da cidade de tal, aos irmãos da cidade, os irmãos que estão na região da diáspora, tal. Sempre igreja local, igreja, gente que está ali, tem liderança espiritual, ouve a palavra de Deus, celebra as ordenanças, batismo e ceia, se organiza, tem disciplina. Então, é isso que a Bíblia fala. O cristianismo, na prática, não pode prescindir disso. Então, movimentos como esses, eles são chamados de movimentos para-eclesiásticos. Ou seja, são movimentos que acontecem ao lado da igreja. Não são igreja. Embora seja composto por gente crente, mas são movimentos ao lado da igreja. Eles podem ajudar em alguma deficiência da igreja, mas eles não podem ser um fim em si mesmos. Eles só podem existir para pegar esse pessoal que porventura se converta através da pregação deles e dizer: olha, graças a Deus você se converteu, vai para essa igreja aqui, ó. Você precisa de um pastor, você precisa ser batizado, precisa tomar a ceia do Senhor, precisa passar debaixo de disciplina, de doutrinar, ser discipulado, entende? Então, se o movimento serve à igreja, eu não vejo problema nenhum. O problema é que eles acabam virando um fim em si mesmos. E a gente precisa ter cuidado com esses projetos, não é? Porque eles não são igreja. Então, precisa ter cuidado com isso. Eles só têm validade se servir a igreja de Cristo, senão... Reverendo, a pergunta é a seguinte: de acordo com tudo que foi mencionado, a questão é o fideísmo, né? Isso não corre o risco de certas pessoas caírem no fideísmo, tendo em vista que a ciência hoje realmente demonstrou que existem fatos já comprovados, né? Por exemplo, eu particularmente simpatizo com alguns pontos do iluminismo, né? Da época da razão, eu simpatizo, porque eu tenho dificuldades sérias em tentar conciliar o relato de Gênesis, por exemplo, né? Eu queria saber até quando nós podemos evitar cair no fideísmo. Gente, quando ele quer dizer fideísmo, significa você achar que a fé, ela não precisa de apoio da razão ou dos fatos ou da ciência, é a fé como absoluta. Então, é isso que ele quer dizer com fideísmo. Bom, veja só, o problema todo é que a ciência moderna, ela mesma não consegue dar respostas satisfatórias para questões mínimas e simples, porque ela é um método, e como método estava preso a uma determinada época, a uma determinada cultura e uma certa dinâmica. Quando a ciência moderna, a ciência começou na Europa medieval, no iluminismo, ela concebia o universo como sendo dominado por leis. A mecânica de Newton, por exemplo, explicaria o movimento dos corpos celestes e dos corpos e do que acontecia aqui na Terra. Passados alguns anos, você já tem 3 modelos. A mecânica de Newton, por exemplo, ela não explica o movimento cósmico da luz. Daí entrou a teoria da relatividade de Einstein, que contraria os princípios da mecânica de Newton. E aí o pessoal descobriu o movimento dos átomos. Partículas que não podem, o movimento delas não pode ser previsto, elas não se sujeitam à gravidade. Então você já tem agora as teorias subatômicas. Então você tem 3 universos, você tem 3 teorias diferentes para explicar o mesmo universo. E isso nos últimos 50 anos. Então como é que eu vou pegar uma disciplina que muda, ela tem uma visão de mundo hoje,
daqui a 50 anos, essas teorias elas já vão ser ultrapassadas. Eu não posso absolutizar a ciência como sendo fonte infalível e inerrante da verdade. Ela pode me auxiliar a tentar compreender o mundo que Deus criou. Não há nada no relato de Gênesis que a ciência moderna diga que torna incompatível. Não há nada. Nada. O relato de Gênesis ele pode ser entendido de 2, 3 maneiras diferentes. E algumas dessas maneiras se harmonizam perfeitamente com algumas das teorias. A teoria do Big Bang já foi uma teoria que teve mais unanimidade, hoje em dia já não tem mais. Antigamente havia a teoria de que o homem surgiu na África, de um ancestral comum. Hoje em dia, a teoria que está predominando é que houve ao mesmo tempo o aparecimento do homem em lugares diferentes do planeta. Então isso muda, eu não posso basear o meu conhecimento da verdade na ciência e nas suas mutações. Eu fico com a palavra de Deus sem deixar de lado aquilo em que a ciência pode me ajudar a compreender o mundo de Deus. Então, acho que nós não precisamos rejeitar a ciência, tá certo? Mas também nós não podemos fazer dela uma autoridade maior do que a Escritura. Nós vamos pegar mais 2 perguntas. Boa noite. Então, ao doutor Nicodemo, né? Aquele que foi de noite ter com Jesus. Tá bom. E saiu crente. A minha pergunta, eu sou ouvinte da rádio, né? E tenho ouvido muito falar sobre a loucura dos evangélicos, que é a qual hoje seria falado, né, desse assunto. Então eu vim em mente a respeito daquelas situações nas igrejas, porque eu sou assembleiano, daquele que não ora, mas nem por um copo de água, porque fomos aprendidos assim. Ultimamente as outras igrejas estão fazendo tantas orações, até por roupa, por peça, ou levar lenço ungido a um enfermo, tal. Agora eu faço uma pergunta. Eu, como assembleiano, nunca fui adotado a esse ensinamento, coisa e tal. Mas olhando de uma outra maneira, às vezes funciona lá. E uma vez, o próprio pastor Paulo na rádio estava falando, né, no programa Um Toque de Deus, ele estava falando que o crente gosta de pegar, igual menino, coisa e tal. Mas eu fiquei na minha mente assim, às vezes lá funciona, porque houve caso de alguém pegar um lenço ungido e colocar no enfermo que estava na UTI, e no outro dia a pessoa já teve alta e assim por diante. Então, dentro dessa loucura, às vezes funciona numa outra igreja ou não, embora eu fico com um pouco o pé atrás. Então eu gostaria de ter essa informação. Eu acho que quem tem que responder é ele, né? Quer falar? Posso? Rapidamente. A questão não é se dá certo. A questão é, está certo. É bíblico. Tem muita coisa que dá certo por aí. Tem pessoas que vão para o espiritismo porque foram curadas lá. Se você pegar a revista Pomba Branca, Acendedor da Seixinoe, está cheio de testemunho de pessoas que foram curadas, receberam curas, assim por diante. E eu também já escrevi sobre isso, de pessoas que aparecem na mídia dizendo que foram curadas. Chico Anísio foi curado, não precisou de fé, mas ele foi curado com a intuição. A Aparecida do Norte está cheio de testemunhos de milagres. Muleta, né? Tem a corrente partida, a marca da ferradura. Eu já fui muitas vezes no quarto de milagre de Aparecida, está lá o milagre. Então, o que eu acho interessante é que nós não questionamos o milagre, nós questionamos a fonte do milagre, de onde vem, né? Nós vamos ver, e acho que o melhor texto, talvez um dos melhores textos da Bíblia que explica isso é Deuteronômio 13, versículo de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos
te deram um sinal prodígio que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes? Não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Então, ainda que o milagre aconteça, a Bíblia diz: não vá atrás desse sonhador de sonhos. E o que é mais intrigante nesse texto é que o Deus da Bíblia está envolvido aí. O Senhor vosso Deus vos prova, né? É Deus quem está provando. Então, tem muita gente hoje que procura as igrejas não porque estão em procura de Deus, mas elas estão em procura de soluções de problemas. Tem muita gente hoje que não quer ser transformada por Deus. Elas querem que Deus transforme a situação ao redor delas, não elas. Não, eu estou bem, eu não preciso ser mudado. Eu quero que Deus mude o meu emprego, eu quero que Deus mude e troque o meu carro, eu quero que Deus troque a minha casa. Eu não preciso ser trocado, eu estou bem assim. Enquanto que a proposta do Evangelho é o contrário. É transformar o ser humano, é salvação, é vida eterna, né? E aí eu volto àquela ilustração que o Dr. Augusto colocou durante a sua fala, né? A irmã dizendo: Jesus me perdoou. E eu aqui vou elaborar um pouquinho mais. Ele me deu paz, Ele me deu alegria, Ele me deu esperança. Sim, mamãe, conta a bênção, irmão. Qual é a sua bênção? Né? Eu quero... Teve algum milagre aí? Aquele negócio. Então, a igreja inverteu essa situação. O próprio Jesus falou certa vez: este povo vem atrás de mim, não é pelo pão que não perece, mas é pelo pão que perece. Ele me honra com usar, mas o coração está distante. Então eu vejo hoje um grande contingente de evangélicos no Brasil que vivem desta maneira, tá? Pessoas que não creem em Deus e que estão na igreja, tá? Algumas, não vou dizer que não creem em Deus, não querem nada com a igreja, mas elas são fiéis no dízimo porque elas estão esperando que Deus vai dar em troca aquilo que foi prometido. Então estão fazendo uma barganha, um negócio com Deus. E outra coisa muito preocupante hoje, há muitas pessoas se tornando evangélicas sem se converterem. Esse é o pior. Elas se tornam evangélicas, mas elas permanecem perdidas. Aí é complicado, aí é pior, né? Então não existe nada pior na face da terra do que você achar que está bem quando você não teve o encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo. Eu acho que está respondido, mais ou menos. A última. Boa noite a todos. Pai do Senhor, reverendo. A minha pergunta, reverendo, é o seguinte: eu gostaria de saber qual a relação que há entre a neo-ortodoxia e a teologia liberal. Porque alguns apologetas, eles colocam essas duas vertentes dentro de um mesmo saco e na realidade eu vejo que o pensamento de Barth era um pensamento distinto de Bultmann e de Paul Tillich e de outros teólogos. Certo, muito bom. Agora é comigo, né? Deixa eu dar um pouquinho de história para todos nós podermos compreender. Eu falei sobre o liberalismo teológico aqui, vocês lembram? É aquele movimento que passou a questionar a Escritura. Os liberais clássicos, eles diziam que a Bíblia está cheia de erros. Você na Bíblia tem uma mistura lá de alguma coisa de Deus, mas a maior parte é humano. Os milagres são mitos, as narrativas da encarnação de Cristo, que Deus se fez homem, aquilo é uma lenda. A ressurreição de Cristo, na verdade, não aconteceu literalmente. Jesus ressuscita na pregação, quando a gente prega que ele morreu pelos pecados, ali é que tem a ressurreição de Cristo, mas o corpo de Jesus continua enterrado lá na Palestina. Então, os liberais iam nessa direção. Aí apareceu um pastor suíço chamado Karl Barth, muito estudado, muito preparado, e ele começou a dizer o seguinte: o liberalismo teológico deixou a igreja sem mensagem, roubou a Bíblia da igreja. E aí começou a pregar contra o liberalismo. E o ponto dele foi isso aí.
problema do liberalismo é que ataca a autoridade da Escritura e, portanto, a igreja ficou sem um referencial, sem o livro de Deus, porque o liberalismo nega que a Bíblia seja inspirada por Deus. E aí, muita gente disse, puxa, está surgindo uma nova ortodoxia, quer dizer, está tendo uma mudança, não é? Porque esse pastor chamado Karl Barth, ele fez um movimento, ele fez escola, muita gente começou a brigar contra o liberalismo debaixo da liderança de Karl Barth, é o nome dele. E o pessoal diz, puxa, então está havendo agora uma mudança, um reavivamento da ortodoxia, é a neo-ortodoxia. Só que aí de repente o pessoal começou a olhar assim, mas peraí, o que Karl Barth está dizendo? O que Karl Barth estava dizendo é o seguinte, é claro que a Bíblia tem erros, mas o Deus é tão bom que Ele fala conosco através de um livro cheio de erros. Então, eu não preciso... O liberal está certo quando diz que a Bíblia está cheia de erros. Mas eu não preciso que a Bíblia seja um livro verdadeiro, porque o que acontece comigo, o que acontece é que eu, quando leio a Bíblia, eu tenho um encontro com Deus ali, e ali naquele momento a Bíblia se torna a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus, mas ela se torna quando eu leio e Deus fala comigo ali. Então isso é a neo-ortodoxia. Qual é o problema? Aí o pessoal ficou, mas peraí, tem alguma coisa errada aí, não é? Ele por um lado está batendo no liberalismo teológico, está dizendo que o liberalismo está errado, mas está assumindo que o liberalismo está certo quando diz que a Bíblia está cheia de erros. E está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas se torna a palavra de Deus. Então, de fato, há uma diferença entre a neo-ortodoxia e o liberalismo clássico. Só que no fim, desculpa o que eu vou dizer, eu não sei qual é pior. Talvez a neo-ortodoxia seja pior porque a fala dela, a linguagem é mais próxima do evangélico. Qual é o problema em dizer que Deus nos fala através de um livro imperfeito? Porque aí, como é que você vai saber que é Deus que está falando? Qual o critério? Entende? Fica subjetivo. Qualquer um vai poder interpretar a Bíblia de qualquer maneira. E vai escutar a voz que ele quiser ali. Por que a gente insiste na inerrância da Bíblia? Que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é autoritativa e que ela não tem erros no seu original, porque ela funciona como referencial seguro para nós. Se a gente abrir mão da infalibilidade da Bíblia, nós vamos cair no subjetivismo da neo-ortodoxia, liberalismo teológico e uma série de outras coisas. Então, o problema com a neo-ortodoxia é que assumiu que o liberalismo estava certo quando dizia que a Bíblia tinha erros. A crítica que ele fez ao liberalismo é que o liberalismo estava errado quando dizia que a Bíblia não servia mais para nada porque era um livro velho. Não, a Bíblia é importante para a igreja, porque Deus fala a nós através dessa Bíblia que está cheia de erros. Então, mas peraí, se Deus é o autor da Bíblia, né, como é que ela vai estar cheia de erros? E por aí vai. Então, essa é a resposta que eu daria para você, tá bem? Há diferença entre a neo-ortodoxia e o liberalismo, mas no fim, a neo-ortodoxia também deixa a igreja sem a autoridade da Escritura. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, foi muito bom estar aqui hoje à noite. Eu disse a Paulo que eu estava muito cansado e de fato foi uma semana muito pesada, mas na hora que a gente está junto e que começa a pensar e eu vejo vocês fazendo perguntas e prestando atenção, não é? Mesmo nesse horário aqui, ninguém saiu, todo mundo prestando atenção, isso aí me renova. Eu saio daqui um menino, feliz, alegre, pronto para a próxima. Obrigado pela comunhão e pelo carinho e amor de vocês. Eu quero só dizer o seguinte, eu não sei se todos aqui percebem, mas talvez uma boa parte de vocês conseguem perceber a importância deste evento. A importância deste evento. Eu recebo convites de tudo quanto é lugar, eu não posso atender a todos, não tem mais, eu acabei com as viagens porque eu estou cuidando de uma igreja.
Então eu acho muito complicado um pastor de igreja que só vive viajando o tempo todo. O pastor tem que ficar com o rebanho, mas é muita necessidade. Mas já que eu não posso fazer em outros lugares, nós fazemos aqui em São Paulo. Eu vou ministrar de vez em quando, como tenho feito, mas sempre eu vou procurar trazer pessoas que vão abençoar as nossas vidas, a minha e de vocês também, grandemente. Nós precisamos disso. O que Deus está fazendo é uma coisa assim difícil de medir pela sua importância numa época de tanta confusão doutrinária, de tanta crise ética e crise doutrinária. Deus abençoe vocês pela participação aqui hoje à noite, e até novembro, quando vamos falar sobre a confissão positiva, a sua influência no pentecostalismo, a sua influência na espiritualidade, na liturgia, na vida piedosa do líder, né? Nós vamos falar sobre essas questões no mês que vem, em novembro. Fiquemos em pé, vamos encerrar. Pai, eu te agradeço por este evento aqui esta noite, pela presença de cada filho, de cada filha de ti, Senhor, que veio aqui esta noite, pela presença do reverendo Augustus, meu Deus, por cada vida aqui presente. Estende a tua mão bondosa sobre nós e nos abençoe, nos dá a tua proteção, acampa o teu anjo à nossa volta e livra-nos de todo mal. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar na fé, a guardar a fé até o fim, para a glória do teu nome. E usa-nos, dá-nos uma vida frutífera, uma vida cheia do teu Espírito Santo. Dá-nos conhecimento do alto. Nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus.